Deus está julgando a igreja. Deus está falando para a igreja: se preparem que eu estou voltando. Deus está no controle das coisas. Ultimamente, veja o que aconteceu, irmãos queridos. A paz entre Israel e mais alguns países árabes. No ano de 1979, 26 de março de 79, houve o acordo de paz entre Israel e Egito. Isso foi uma grande coisa. E no ano de 94, houve o acordo de paz entre Israel e Jordânia. E tem outro país, Omã, que está alinhado. Depois a Arábia Saudita. Ou seja, irmãos, as coisas estão se encaminhando para o grande acordo, que vai anteceder os últimos 7 anos desta era. Irmãos, esses acordos de paz não são por acidente, é Deus sinalizando: eu estou voltando. Vamos nos preparar. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Que alívio é esse? Hoje estamos sendo perseguidos, hoje estamos passando por tribulações, mas quando Jesus voltar, vamos ser aliviados. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Em chama de fogo. Hoje Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é tolerante, Deus é paciente. Ele está esperando que todos se arrependam. Mas um dia, quando ele vier, quando ele se manifestar, ele virá como chama de fogo para tomar vingança contra 2 grupos de pessoas: contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho. A Bíblia fala claramente que o homem hoje não tem desculpa nenhuma para dizer que não conhece a Deus. O homem hoje conhece a Deus. Deus deu todas as dicas. O homem, se deixar o seu espírito rebelde, o homem pode conhecer Deus através de 2 canais: através da criação e através da sua consciência. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Eles detêm a verdade, eles impedem, levantam barreiras, não querem saber da verdade. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. É manifesto. A Bíblia fala isso. O que de Deus se pode conhecer, se o homem quisesse realmente conhecer a Deus, Deus se manifestou sim. Ele pode conhecer, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos de que jeito, queridos irmãos? Sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Se o homem olhar para o céu de noite, ver as estrelas, ver os meteoros que passam, olhar para a lua, se o homem olhar para as flores, olhar para o campo, olhar para os animais, olhar para um beija-flor, o homem vai dizer: existe um Deus. Se o homem olhar para a maravilha do corpo humano, como o corpo humano foi criado, o homem vai dizer: existe um Deus. Então tais homens são, portanto, por isso, indesculpáveis. No dia do juízo, ninguém vai dizer: eu não te conheci, Deus. Deus falou: eu me manifestei para vocês. Segundo, Deus se manifesta através da consciência. Quando, pois, os gentios que não têm lei, que nunca leram a Bíblia, não têm a palavra de Deus, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. Deus gravou a lei nos corações dos homens, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. O problema é que o homem hoje, ele rejeita a consciência, ele passa o ferro quente sobre a consciência, deixando a consciência insensível. Então ninguém pode dizer: eu não conhecia Deus. É por isso, irmãos, que nós precisamos pregar o Evangelho, para ninguém ter essa desculpa naquele dia. Quando você começa a orar pelas pessoas, posso orar por você, as pessoas vão, aquela coisa morta lá dentro vai ser avivada, e a pessoa vai ter sentimentos, eles vão conhecer a Deus. E aqueles que não obedecem ao Evangelho é o segundo grupo, contra quem o Senhor vai tomar vingança. O que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, a palavra profética de hoje, segundo o mandamento de Deus eternos,
Para quê? Para a obediência por fé entre as nações. Deus hoje fala sua palavra profética para que as nações possam obedecer. Deus espera a obediência. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Nem todos. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Hoje, quando a gente não sabe para pregar o Evangelho publicamente, a gente coloca na internet e muitas palavras, daí nos comentários tem alguns que fazem chacota, alguns que fazem bullying, eles desobedecem ao Evangelho. Mas segundo a tua dureza e coração e penitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Para esses, Deus vai tomar vingança. Estes sofrerão penalidade. Quem são estes? Os que não conhecem a Deus, os que não obedecem ao Evangelho, sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, esses, queridos irmãos, sofrerão a penalidade de eterna destruição no lago de fogo, porque os seus nomes não estarão inscritos no livro da vida. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo, é o dia do grande trono branco, e destruição dos homens ímpios. Esses homens ímpios quem são? São esses, queridos irmãos, são esses que desobedeceram ao Evangelho e não conhecem a Deus.